Atualmente, boa parte das cidades aqui de Santa Catarina estão diminuindo. Dados do IBGE apontam que mais de 40% das cidades aqui do estado estão perdendo habitantes. Se você achou mais de 40% pouco, vamos fazer uma conta diferente. Das 295 cidades aqui do estado, 128 estão perdendo habitantes. E eu faço parte de uma dessas cidades que estão diminuindo. Jardinópolis. Jardinópolis é uma cidadezinha na região oeste do estado que tem menos de 2.000 habitantes. E de acordo com o IBGE e o censo dos últimos 10 anos, vai diminuir cada vez mais. E é essa história que eu vim contar para vocês hoje. Jardinópolis foi emancipada em março de 1992 e em 2019 completou 27 anos com 1.595 habitantes. É a sétima menor cidade de Santa Catarina. Com pouco mais de 67 km² de extensão, a agricultura familiar é a principal atividade do município, que ocupa mais de 700 pessoas e é responsável por 90% da movimentação econômica da cidade. Um levantamento feito pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, de 2010, coloca Jardinópolis na posição 1632 de 5.565 possíveis, com um índice de desenvolvimento humano municipal de 0,709, considerando que a cidade possui boa qualidade de vida e desenvolvimento econômico. Mas isso não é o suficiente para fixar sua população, principalmente os mais jovens. Quem pretende fazer uma graduação depois que sai do ensino médio? Eu queria fazer uma faculdade, continuar os meus estudos, e aqui em Jardinópolis não tem nenhuma faculdade. E aí eu escolhi, no caso, Chapecó, porque tinha a enfermagem e era mais perto de casa. Eu queria fazer uma coisa, acabei fazendo outra, e depois fazendo outra. O pai queria que fizesse contabilidade, e eu fui fazer engenharia. Fiz 6 semestres de engenharia, não era o que eu queria. Desisti, comecei um curso à distância de processos gerenciais. Acabei o curso e hoje trabalho como eu e minha esposa em um comércio em Chapecó. Eu vim morar para a cidade e continuei meus estudos, fiz faculdade e consegui um emprego aqui e permaneci na cidade. Isso eu diria para ti que tem uma confluência de fatores que são estruturais e fatores conjunturais. E aliado a isso também temos padrões culturais que interferem muito nessa mobilidade social da juventude. Cada um faz o que quiser na vida, né? Até pelo que gosta de fazer e tal, e assim, né? Todas com interesse de se formar. Então, hoje, as 3 mais velhas estão formadas, a última está em meio período de faculdade. Quando a gente fala também da importância da agricultura familiar no nosso estado, é importante nós citarmos uma grande preocupação que nós temos, que é a questão da sucessão familiar. E arrumando as terras, foi comprado um tratorzinho aí para manter a propriedade, só para trabalhar na propriedade, né? E estamos arrumando as terras no sentido assim, esperemos que tenha um sucessor. O próprio censo agropecuário mostrou uma diminuição do número de estabelecimentos nos últimos 10 anos. Essa diminuição não tão significativa, mas sim, né, uma diminuição. Mas o que nos chama a atenção e na verdade o censo só reflete aquilo que a gente vivencia e observa, é o envelhecimento no meio rural. As lideranças, enfim, do setor rural estão preocupadas com isso porque significa que tendo pessoas mais idosas na gestão dos estabelecimentos, isso tende a frear um pouco os investimentos produtivos, né? E na medida que não tem sucessores, aí acaba se criando então uma espécie então de problemática sucessória nesses estabelecimentos. A mais velha se formou em biologia e hoje faz 15 anos que ela está trabalhando no laboratório da Sadia. A Fabiana se formou como professora, leciona meio período na União do Oeste e meio período em Jardinópolis. E a Janaína se transferiu daqui, foi para Criciúma, é professora em Criciúma. E a Aline, como a mais nova, está em meio período de faculdade.
A primeira coisa, eles já partiram para o estudo, né? Estudar. E daí, diz a Andréia, já com 17 anos, ela foi para Chapecó, fiz técnica, ele fiz auxiliar e técnica, né? O Anderson foi para o seminário, né? E quando ele tinha 13 anos, foi para o seminário. Depois ele voltou, daí fez, através do Enem, ele fez lá, e foi para Itajaí, né? Que ele conseguiu a faculdade. Ficou meio ano lá, né? Metade do ano ele veio para Chapecó. Então, assim, em termos de problemas estruturais não resolvidos, um deles é a questão da terra. Nós temos muitos jovens que gostariam de ter acesso à terra para poder se instalar como agricultores, seja do sexo masculino ou feminino, ou constituir famílias e poder se inserir na terra. Só que as terras, como houve o fechamento da fronteira agrícola, principalmente no oeste, as terras acabaram se tornando caras. Eu gosto da propriedade, né? Assim, tá na lavoura, né? Mas se tem uma terra favorável, vai, mas uma terra assim meia dobrada, daí já é mais difícil, né? E viver do grão não dá, né? Hoje tem que pensar como é que vai ser a renda da gente, né? Teve épocas na agricultura que foi muito pior que hoje, né? Foi muito pior. Teve época que a renda da agricultura era complicada, né? Então um pouco foi por isso que daí até nós como pais não incentivava muito também eles ficar, porque o ganho era muito pouco, né? A falta de programas educacionais, né? A falta de atividades de lazer, de cultura, são fatores também que influenciam essa saída dos jovens, né? E eles sempre dizem, emprego na cidade significa descanso semanal, férias, 13º, uma jornada delimitada de trabalho, né? A gente acorda de manhã, 5:30 da manhã, vai direto, tira leite, depois volta, toma café e depois continua as atividades da agricultura. Na parte da manhã e na parte durante o dia piquetear as vacas, e na parte da noite já era de novo na ordenha, e fim de semana era assim também, né? Não existia feriado, não. Mas o gado de leite, a gente sabe que a mão de obra é terrível, né? Não tem férias, não tem, né? É todo dia, todo dia. Daí ele sai fazer os serviços de fora e eu fico, né? Fazer todos os meus, de casa, a roupa, tudo. E depois almoço de meio-dia. Chega às 4, a gente vai tira leite de novo, né? As vacas não tem férias, diga não. Mas aí depois, só nós dois que trabalhávamos lá e só no braço também, não se tinha máquina, não se usava maquinário nada. A roça era tudo feita a braço, boi, arado, enxado, plantão ia com a máquina. Todos os nossos idosos trabalharam praticamente na agricultura. Então, um programa assim, um problema que é comum entre eles hoje, dores lombares. Os idosos se queixam bastante. Nas articulações também é um problema que hoje todo idoso praticamente tem dor no joelho, articulações em geral, né? Então, a política da assistência social ela tem que pensar no todo, em todos os idosos do município. Ações que a gente fala do serviço de convivência e fortalecimento em casos de isolamento, idosos que se mantêm isolados, não participam, tem alguma situação de violência vivenciada, de direitos rompidos. Nós estávamos só nós dois velhos lá. Para não ficarem lá sozinhos, né? Não tinha mais ninguém que morava junto com nós lá. Estava só nós dois lá, na nossa dia. Em 2009, nós tínhamos 275 alunos matriculados nesta escola para as mesmas séries e cursos que a gente tem hoje. E hoje, então, 10 anos após, nós temos apenas 150 alunos. Isso significa uma redução de mais de 40% no nosso número de alunos.
Na verdade, como nesses lugares pequenos não tem uma faculdade para os filhos, né, enfrentar, né, estudar, a gente orientou para que fossem procurar, né, escolhessem a profissão que quisessem e fazer a faculdade em outro município maior. Os meus pais, eles sempre me orientaram no que eu queria fazer e sempre me apoiaram em tudo, tanto ir para Chapecó como no curso. Acho que fica um pouco complicado voltar para Jardinópolis, até porque aqui não teria um local para mim trabalhar, né, como enfermeira e tal. Não tem hospital e só tem uma unidade de saúde, já tem uma enfermeira concursada, então acho bem difícil. Cidade pequena não tem muita oportunidade de emprego, então seria ou concurso ou concurso. Pela faculdade que fiz lá, não tem como eu exercer em cima do meu trabalho, né? Tira leite até a última se formar, que é ali, né? E depois ir parando aos poucos, porque a gente não tem mais muita força para tocar a propriedade. E depois acabar arrendando as áreas de terra, porque não tem outra alternativa. Eu acho que diminui a nossa população em função do jovem ir até a faculdade, aí esses jovens se formam e muitas vezes eles acabam levando até os seus familiares para lá. E em outros municípios aqui também, os jovens vão em busca de emprego e acabam depois levando os seus familiares para morar ali perto deles. Dados de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontam que em 2010 Jardinópolis tinha 1.766 habitantes e em 2018 ficou com 1.595. Isso significa uma redução de quase 10% da sua população, ou 170 pessoas. A principal demanda hoje da nossa cidade é por falta de casa própria. Nós temos uma grande demanda nessa área e também na emprego. Eu acho que a pessoa que mora aqui na cidade, a gente vê que tem bastantes pessoas faltando um trabalho. Então acho que é uma das maiores demandas que a gente tem hoje no nosso município é nessas duas áreas. Então se tivesse uma política, por exemplo, que instalasse os jovens, que desse assistência técnica, que tivesse capacitação, pesquisa, todos os insumos, máquinas, equipamentos, educação, saúde, habitação, se isso fosse feito como muitas vezes foi feito na Europa e Estados Unidos, que lá se apostou na agricultura familiar. Jardinópolis tem o programa Jovem no Campo, criado em 1993 por meio de lei municipal, e desde aquele ano já construiu 50 casas para que a juventude permaneça no meio rural. Mas o índice de abandono dessas casas é alto. 28%, ou 14 casas, foram deixadas para trás. De todo o recurso no Brasil que é destinado para a agricultura, para todos os setores da agricultura no Brasil, 87% aproximadamente vai para o setor não familiar, por agronegócio. Por nós ser um município pequeno e nós estamos perto de grandes centros como Chapecó, cidades maiores como Pinhalzinho e São Lourenço, as empresas, por questão de logística, eles procuram essas cidades. Então fica mais difícil para os municípios pequenos ter empresas que venham investir aqui. Raros são os casos que, após a formação superior, retornam para a casa dos pais. Alguns na zona rural, um que outro retorna sim para dar continuidade, então, à sucessão familiar, mas muito poucos, um índice bem baixo de jovens que vão embora daqui e retornam para o nosso município. Para saber um pouco mais dos jovens, se eles morariam assim como eu em uma cidade tão pequena, eu saí pela universidade perguntando se eles morariam em uma cidade menor de 5.000 habitantes. Dá uma olhadinha no que eles responderam. Provavelmente não. Eu acho que não. Não. Eu acho que não. Eu acho que sim, mas se ela fosse próxima a uma cidade maior, assim, que tivesse coisas a mais, assim, tipo um shopping ou sei lá, porque numa cidade de 5.000 habitantes eu acredito que tenham poucas coisas. Eu já morei um tempo em Santana de Ipanema, que é tipo o sertão de Alagoas, que é onde minha avó morava, e tipo tinha 10.000 habitantes e era muito parado. Eu não consigo mais voltar para como era o ritmo da cidade. Eu acho que não teria emprego para mim na área que eu estudo em cidades pequenas, muito pequenas, que tipo eu faço animação. Então eu precisaria de estúdio, essas coisas assim. Em cidade pequena é muito difícil ter isso. Porque não tem muita oportunidade de trabalho,
não tem a tecnologia suficiente para a pessoa se manter ali, sabe? Então, tipo, basicamente seria, tipo, cidades mais voltadas para agronomia, não seria tecnologia no caso, sabe? É que como eu tô também na minha área, não seria claro, poderia crescer, mas não seria muito recorrente, que seria a engenharia civil. E normalmente é uma cidade, quando é cidade pequena, já tem tipo famílias que já têm parentes que são da engenharia civil, ou que nem muitas vezes nem procuram engenheiros também. Então já o próprio constrói suas próprias casas, então não seria uma área interessante. Sim, porque me atrai tranquilidade, né, que eu imagino que existe numa cidade pequena. E não sei, eu tenho uma certa fantasia de que pode ter coisas, claro, mais caras, mas coisas mais baratas também, então coisas que eu poderia, sei lá, viver de uma outra forma da cidade grande, assim, como a gente tem aqui, tipo, experimentar uma coisa diferente, mas mais tranquila, principalmente. Porque os jovens, eles querem ter o melhor do campo e ao mesmo tempo aquilo que tem de bom na cidade. Existem alguns movimentos de retorno, sim. Meu irmão já aquela vez saiu de casa e o pai tinha colocado chiqueiro. E aí o pai precisava que ajudava aqui, né? E aí eu comecei a investir nas vacas, que eu não gosto muito de trabalhar com os porcos. E aí eu investi na parte de gado e leite. Vim morar no interior de volta por causa do pai e a mãe, né? Que estão ficando mais velhos, né? Estão querendo parar com o serviço e coisa. E eu vou continuar, né? O que eles fizeram até agora, né? A gente começou a namorar e daí eu acabei engravidando, né? E aí vim pra cá também. Fiz a escolha de estar no interior também com ele. Tem muitos jovens que estão percebendo que às vezes uma atividade na propriedade da família pode gerar mais renda muitas vezes do que sobra na cidade. Então, e assim alguns jovens também conseguem trabalhar na família, ter um projeto que eles possam tocar. Muitas vezes há uma parceria entre pais e filhos, né? Então isso acaba facilitando então esse retorno. Um aspecto importante quando a gente fala de meio rural, né, que nós entendemos que o meio rural ele não é só agrícola, né? E isso também abre um novo olhar para o jovem, que muitas vezes você permanecer no meio rural, né, você trabalhar no meio rural não necessariamente se reduz a atividades agrícolas. Nós podemos sim estar trabalhando e estimulando atividades não agrícolas e que complementam a renda da atividade agrícola, né? Foi feito sala de trato para as vacas. Nós instalamos o boiler solar na sala de ordem, 200 litros de água, e diminuiu em torno de uns R$100 de consumo de energia por mês, quando instalamos o boiler solar lá. E foi feito sala de trato, que antes nós tínhamos que ordenhar uma parte das vacas, deixar elas comer, soltar fora e ordenhar outra parte. Aí agora nós fizemos uma sala de trato para 44 lugares, investimos um pouco mais, né? Foi comprado o trator, né, que nós não tinha. E de piquete também foi feito tudo permanente, né, não foi mais o piquete anual, né, que tinha que estar desmanchando e fazendo de novo. Eu fiz só uma vez, não precisa mais fazer. Diminuir o serviço, né. Na verdade não é que os jovens não gostem do meio rural, não gostam da agricultura familiar, eles gostam sim. Eles, se tivessem as condições adequadas para eles permanecer ou retornar, muitos deles retornariam e permaneceriam tocando nos estabelecimentos. Chegar nas 40 vacas na lactação, nós queremos chegar lá e manter aqui. Investir no que? Aqui, comprar algum pedaço de terra aqui perto. Faz 2 anos, 1 ano, acho que eu estou em casa, uma coisa assim. E daí estamos dando o procedimento, né? E é isso ali, né?